Continuando o canal Curso do Livro, nós vamos falar sobre envio de formulários com Ajax. Para enviar dados para o servidor, é provável que você use o método POST. O jQuery também fornece o método Serialize para coletar dados do formulário. Como o envio funciona? Aqui eu fiz um resumo do processo. Quando o usuário envia o formulário, clicando no botão Submit, uma função é executada. O ePreventDefault impede que o formulário recarregue a página. O método Serialize coleta todos os campos do formulário e os transforma em uma string pronta para ser enviada. O método POST, por sua vez, ele envia os dados para o servidor via PHP, por exemplo. Quando o servidor responde, o jQuery atualiza o conteúdo da página dinamicamente. Aqui nós temos um exemplo de envio de formulário. Mais uma vez, como a aula anterior, nós vamos fazer um exemplo que utilizaria um servidor, uma linguagem de servidor, como o PHP. E aí eu vou fazer um exemplo debugando como que seria o comportamento desse código. Bom, explicando passo a passo aqui para você. Deixa eu pegar a caneta apontador laser. Primeiro aqui, detectando o envio. Então, esse código aqui, o jQuery, o objeto aqui pegando o register on submit function, e aí tudo que tem dentro dessa function é o jQuery. Ele escuta o evento submit, ou seja, clicou, então ele vai entrar aqui. Então ele escuta esse evento submit do formulário, e assim que o usuário clique em enviar, a função anônima é executada. Depois, ele vai impedir o envio tradicional com o ePreventDefault. Ele evita que o navegador carregue a página e envie os dados de forma tradicional. Com isso, o envio será feito via Ajax, sem sair da página, sem precisar sair da página ou ela carregar. Coletando os dados. O var details é uma variável que vai coletar através desse método aqui, o Serialize. O método Serialize, ele pega todos os campos válidos do formulário e aí ele vai só excluir botões de envio e campos desabilitados e transforma tudo em uma string de consulta. Por exemplo, quando a gente clica no formulário, tem o campo nome, que é o name, tem o password, que é a senha, tem o e-mail. Então o Serialize ele pega esses dados e cria uma string. Post, enviando com post. Aqui nós vamos ter a mesma coisa que nós vimos na aula anterior. Nós vamos ter aqui a URL, depois nós vamos ter aqui parâmetro e aqui a função. Tá? O método post ele envia dados para o servidor usando o HTTP post. Então nós temos aqui os parâmetros, né? Que no caso ele vai mandar para um arquivo PHP. Depois ele vai coletar os dados com a details, que está executando aqui o método Serialize, que pega a URL com o name, o password e o e-mail, e a função para executar esse código. E por último a gente atualiza a página. Através do método HTML, do JavaScript, a gente coloca os dados que nós precisamos dentro da página. E aqui nós temos um formulário em HTML, que vai estar aqui o name, o password, o e-mail e o submit. Ok? Uma observação muito importante. Esse exemplo ele precisa ser executado em um servidor web, via Apache, Champ, PHP, EasyPHP. Nós não vamos utilizar isso porque não é motivo de verificação neste livro, e sim do próximo. E ele não vai funcionar diretamente abrindo um arquivo HTML no navegador, pois o register PHP precisa ser acessado via requisição HTTP. E não vai acontecer aqui. Então nós vamos fazer esse exemplo do livro e vamos fazer o exemplo prático para você entender qual que seria o comportamento no servidor. Vamos para o desenvolvendo a prática. Abra por gentileza o seu arquivo jQuery post HTML, que é esse arquivo aqui, que já está com o formulário, tudo bonitinho.
e abra também o jQuery Post.js, que é o do JavaScript. Então vamos fazer o exemplo do livro. Vou comentar aqui para ficar mais bacana. Quando o formulário com ID register for enviado. Então quando aconteceu o envio, nós vamos pegar aqui, transformar ele num objeto jQuery, tralha register, para pegar aqui na ID, o método on, para ele ficar aqui em condições, é um add event listener, é aquele método que vai ficar ali esperando acontecer o que? Um evento. Qual evento que eu quero? Submit. Submit. Esse é o evento que eu quero. Vírgula. E aí eu vou disparar uma function que vai ter aqui um evento. Fecho aqui embaixo para não perder o costume, ponto e vírgula. Primeira coisa, precisamos impedir que o clique no submit / enviar recarregue a página. Como que eu faço isso? E comercial prevent default. Só isso aqui, ele já não deixa recarregar a página. Ó, aqui eu cliquei, ele mandou para um link. Deixa eu ver que você está chamando certinho. Aqui, jQuery Post. Quando eu clico aqui, ele está mandando um action. Ele está mandando para essa requisição aqui, ó. Esse action, ele está mandando para esse link aqui para fazer a requisição. O jQuery Post aqui, o meu prevent default, ele previne que eu recarrego a página e mande para outro site. Deixa eu ver aqui por que ele está indo. Vou colocar aqui umas informações. Deixa eu clicar aqui. Bom, ele está mandando, deixa eu ver por que ele está mandando. Tá bem que aconteceu esse erro. Olha como que eu coloquei aqui o ID, register. É register. Vamos só confirmar no HTML. Cadê que o ID do nosso formulário? Register. Ctrl C, Ctrl V, register. Agora eu vou clicar. Ele não vai disparar. Ele não vai mandar para essa URL que está aqui no action. Bom, feito isso, o prevent default está funcionando. Próximo passo agora é a gente pegar e armazenar o que está dentro dos formulários. Então, para a gente coletar todos os dados do formulário e transformar em uma string codificada. Como que a gente faz isso? Var details. Eu vou criar uma variável aqui chamada details e ela vai pegar o jQuery e vai transformar aqui o register em um objeto register, que é o nosso formulário, ponto, e o método serialize, ponto e vírgula. Aqui nós vamos enviar os dados ao arquivo PHP usando o método post do jQuery. Então, post. Primeiro, nós vamos para URL. Então, register.php. Esse arquivo ele está aqui na pastinha. É esse aqui, ó, o register.php. Porém, como não estamos usando uma linguagem de servidor, aqui no caso não vai funcionar. Details é os nossos parâmetros que vão vir ali, a string que a gente criou no serialize, e aqui eu vou executar uma function que vai ser
vai pegar os dados, abre e fecha, né? E aqui vai ser o método jQuery register.html data. Ponto e vírgula. Aqui, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Então, o que vai acontecer? Deixa eu puxar um pouco aqui para ficar visível. Quando eu digitar aqui o nome do usuário, eu vou colocar aqui Bootstrap, senha 123, e-mail boot@hotmail.com. Enviar. Ele vai dar um erro, porque a gente não está utilizando aqui uma linguagem de servidor, mas ele, funcionalmente, ele está correto. Só que como a gente está utilizando aqui JavaScript jQuery, e não estamos utilizando aqui, por exemplo, um software para simular um servidor, como o Champ, o EasyPHP e outros softwares mais, ele não vai fazer essa execução. Então a gente vai executar isso aqui com JavaScript para você verificar o funcionamento disso. Então eu vou vir aqui e vou duplicar esse arquivo jQuery post2.js e o arquivo, esse aqui eu vou copiar e colar aqui embaixo e vou renomear ele para 2. Então eu vou ter aqui, eu vou até fechar aqui o 1. Vou fechar aqui o post também do 1. E aqui eu vou chamar no meu HTML o 2. Ctrl S para salvar. E aqui no meu jQuery post 2, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer de uma forma que o nosso script vá debugando aqui, mostrando para a gente o que está sendo feito. Então, eu vou vir aqui e vou iniciar. Espera o carregamento completo do documento. Aqui ele vai esperar o carregamento completo do documento. Então eu vou colocar aqui a nossa document. Carregou o documento? Ready. Não, ready, na verdade aqui fora, né? Método ready function. Essa função vai ser uma função anônima que vai fazer o seguinte. Ela vai dar um console log sistema iniciado. Aqui a gente vai aguardar o envio do formulário. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Não pegou aqui, deixa eu ver por quê. jQuery post 2. jQuery post 2. Ah, não estou com ele aberto aqui, né? Vou ter que abrir o jQuery post 2. F12. Deixa eu limpar aqui. Dar um Ctrl S novamente aqui. Ó, o sistema está iniciado, guardando envio. Ponto e vírgula. E agora? Bom, vamos capturar o evento do formulário. Então, capturar o evento do formulário. Como que eu faço isso? jQuery, lá na nossa register.on, que é o método do jQuery, que vai ficar ali com o elemento ouvinte, no evento submit. Quando acontecer o clique no submit, eu quero que ele dispare uma function, que vai ter um evento. E aqui dentro nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, prevent default. Ponto e vírgula.
Isso aqui vai impedir o evento real. Ele vai impedir que seja enviado. O envio real, melhor dizendo. Ctrl S para salvar. Se eu clicar aqui, ele vai impedir. Ó. Ele vai impedir o envio. Console log. Formulário enviado. Simulação iniciada. Ctrl S para salvar. Cliquei. Formulário enviado. Ele foi enviado. Porém, não saiu da página. A gente está fazendo aqui como se o Ajax se comportasse dessa forma. Se fosse valendo. Coleta os dados com serialize. Agora você vai ver como que essa função funciona. var details vai pegar na nossa register. Opa, coloquei o cifrão aqui dentro, mas é aqui fora. Tralha register ponto serialize. Esse método aqui vai fazer o seguinte: ele vai pegar todos os dados que a gente mandar nos formulários e vai criar uma string. Console log dados coletados com serialize. Vírgula aqui para concatenar details. Vamos ver quais os dados vão aparecer para a gente aqui. Eu vou colocar aqui o nome. Boot. Vou colocar a senha 123. E o e-mail boot@gmail.com. Enviar. Ó, dados coletados com a serialize. E olha como que ele coleta. O name igual a boot e comercial. O PWD, que é o password, 123, e o e-mail. Esses dados estão vindo desse formulário aqui. Ó, o name. Ele está pegando aqui, ó, name, PWD e envio. Isso está sendo mandado através do ID aqui, do registro, que ele pega todo o formulário. Quando eu clico aqui no submit, que é esse botãozinho aqui, que o value dele aqui dentro está escrito join. Vou colocar aqui até enviar, para ficar mais bacana. Então, se eu clicar aqui, ó, ele mandou zerado. Vou digitar qualquer coisa aqui. Aqui tem que ser o e-mail certinho, senão ele não envia. Olha, ele pegou os dados certinho aqui, ó. Ok? Vamos voltar aqui. Então, já coletei os dados. Qual que é o próximo passo? Seria aqui, simula o comportamento do post, que é o método, né? Como que seria isso? Console log enviando dados simuladamente para register.php. Ctrl S para salvar. Então eu mandei aqui os dados. Enviei. E aqui ele simula o register PHP. Bom, esse exemplo aqui de como ficaria a chamada real. A chamada real ficaria assim. Vou comentar aqui, mas ela ficaria dessa forma. Post register.php. Aqui nós teríamos o details. E aqui nós teríamos uma function com a data. E aí nós teríamos
a abertura e fechamento de chaves, e aqui dentro da função nós íamos tratar os parâmetros. Mas a gente não vai fazer dessa forma. Nós vamos fazer o seguinte: console.log aguardando resposta do servidor. Como se fosse real mesmo. Set timeout function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Então o nosso set timeout vai fazer o seguinte: nós vamos fazer aqui uma variável para simular um script ali na tela. Então simula TED response igual, e aqui eu vou botar a crase para colocar código HTML aqui dentro. Então eu vou colocar o seguinte: H3, já vou fechar aqui o meu H3, e aqui dentro eu vou escrever o seguinte: registro realizado com sucesso. Parágrafo. Usuário. Aí aqui eu vou colocar uma strong. Strong. Fechamento da strong. E depois aqui eu vou colocar o sinal de cifrão. Vou proteger ele. Vou encapsular ele. E aqui dentro vai ser o meu jQuery na minha variável, que ele vai pegar lá no... Ele vai pegar lá dentro do meu... Aqui, na verdade, não é chaves. Ele vai pegar dentro do meu serialize. Aqui é a minha name, no ID name, que eu vou, na verdade, no formulário, né? Vai vir pelo serialize, e aqui ele vai pegar o ID name, aqui ó, o ID name. Então ele vai pegar aqui o ID name, ponto. Se eu colocar só assim, der um Ctrl S, não vai acontecer nada porque eu não coloquei aqui o timeout. Então deixa eu vir aqui, ó, abriu aqui, aqui embaixo eu vou dar uma vírgula e vou colocar aqui 2000 milissegundos, seria 2 segundos. Vamos aqui fazer o envio. Vou colocar aqui só o nome. Aí ele vai aguardar. Resposta do servidor. Ele não responde, ele não foi. Deixa eu ver aqui por quê. Deixa eu exibir aqui embaixo. Console log. E aqui, resposta do servidor simulada. 2 pontos aqui, vírgula para concatenar, simula TED response. E eu vou incluir isso também no meu HTML. Então eu vou vir aqui, vou pegar na register, ponto HTML, simula TED response. Se eu não incluir no HTML, não vai aparecer mesmo. Então vou vir aqui, nome, Bootstrap, enviar. 2 segundos. Ah, ele pegou o object. Ele acabou pegando aqui, onde eu coloquei aqui o name, ele pegou o objeto. Eu quero o valor desse objeto. Val. Abre e fecha aqui, Ctrl S para salvar. Vamos ver agora se ele vai pegar o valor. Bootstrap. Agora ele pegou certinho o Bootstrap, mas veio uma chave aqui. Ctrl S para salvar. Vamos mais uma vez. Boot. Agora ele pegou certinho. Bom, peguei aqui o nome. Vou pegar aqui também o
e-mail, boot, aqui é senha, né? boot@gmail.com, enviar, usuário boot, usuário e-mail. Para a gente finalizar aqui, ficar bacana, eu vou até repetir isso aqui, vou apagar esse código todo aqui dentro. Aqui vai ser um N, para dar uma ênfase. Eu vou colocar o seguinte: os dados foram processados pelo servidor simulação, que a gente está fazendo aqui, ponto. Aqui embaixo, só esqueci de comentar que isso aqui faz o seguinte, que substitui o conteúdo do formulário pela resposta. E aqui embaixo, console log formulário substituído pelo conteúdo retornado simulado. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Nome: Bootstrap. Senha: 123. E-mail: bootstrap@gmail.com. Cliquei. Ele coletou os dados, simulou que fez um envio por register, aguardou a resposta do servidor. Resposta do servidor, ele pegou aqui o HTML e substituiu aqui na nossa página o resultado. Então, basicamente é isso que é uma linguagem de servidor. Se você estiver utilizando um software aí que a gente vai utilizar no próximo livro, ele vai fazer exatamente esse comportamento que a gente fez aqui por simulação. Fizemos tudo em JavaScript e jQuery. Obviamente que numa linguagem de servidor, se você for fazer, vai ser um pouco mais simples o código. Não vai precisar você fazer tudo isso daqui debugando. Bom, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, comente aí abaixo. Vejo você na próxima videoaula.